No ano de 1925, um manuscrito foi publicado na cidade de Nova York, contendo um segredo tão poderoso que as instituições religiosas e científicas da época simplesmente não souberam como lidar com ele. Elas não podiam proibi-lo, não podiam queimá-lo. Então fizeram algo muito mais eficaz. Ridicularizaram. Empurraram esse conhecimento para as sombras do oculto, rotulando-o como fantasia para mentes fracas. Mas por quê? Do que elas tinham tanto medo? Elas tinham medo porque a mulher que escreveu aquilo, Florence Scovel Shinn, havia decifrado o próprio código da realidade. Ela não estava ensinando religião, estava ensinando mecânica. Ela propôs uma espécie de tecnologia mental que ameaçava diretamente a base do poder hierárquico, porque, se o indivíduo pudesse criar milagres espontâneos através de uma aplicação específica e científica da mente, então ele não precisaria mais de nenhuma instituição. Por mais de um século, fomos ensinados que a vida é uma batalha, que precisamos lutar por cada conquista, competir com os outros e sobreviver à base de esforço constante. Mas, e se isso for uma mentira, uma construção feita justamente para manter você sem poder? E se a própria luta for aquilo que bloqueia o milagre? Florence Scovel Shinn apresentou uma ideia radical considerada heresia na época. Ela dizia que a imaginação não é um espaço para devaneios, mas sim uma ferramenta real, ativa, como se fosse uma tesoura da mente. Segundo ela, toda vez que você visualiza algo, você está literalmente cortando o tecido da quarta dimensão. A proibição desse conhecimento não veio na forma de uma lei escrita. Foi uma rejeição coletiva. A ideia de que Deus, ou a inteligência infinita, não está distante em algum trono, mas sim dentro do seu próprio subconsciente. Para as mentes mais racionais do início do século XX, isso parecia loucura, mas para aqueles que se aprofundaram nesse ensinamento, isso se tornou a chave de tudo. Mas existe uma armadilha aqui, uma armadilha perigosa, onde 99% das pessoas que falam sobre manifestação acabam caindo. Elas dizem para você visualizar, dizem para pensar positivo, mas não avisam sobre o efeito contrário que pode acontecer. Porque quando você tenta forçar uma nova realidade em uma mente subconsciente cheia de medo, você não cria um milagre. Você cria um conflito interno, um caos mental, e acaba gerando exatamente o oposto do que deseja. Shinn sabia disso. Ela sabia que existia um código de acesso, um atalho específico para reprogramar a mente sem ativar seus mecanismos de defesa. E é exatamente isso que foi perdido ao longo do tempo, até agora. Então, deixa isso muito claro. O que estamos fazendo aqui não tem nada a ver com repetir afirmações vazias ou ficar olhando para um quadro de visualização até se convencer de algo. Nós vamos desmontar a engenharia do milagre. Vamos tratar isso como uma ciência da vibração. Vamos explorar a lei da não resistência, a técnica mental que foi praticamente banida do discurso comum justamente por ser totalmente contra o instinto humano. Porque o seu instinto manda reagir, mandar lutar, mandar se preocupar, mandar se proteger. Mas Shinn ensina algo oposto. Esses impulsos são exatamente o que mantém seus problemas no lugar. A promessa aqui é simples: mudanças imediatas na realidade, não daqui a anos, não em outra vida, agora. Mas para isso, você precisa estar disposto a fazer algo que parece extremamente perigoso para a sua mente lógica: soltar a resistência, parar de jogar pelas regras do mundo e começar a jogar pelas regras do universo. Mas como fazer isso sem se sentir esmagado pelo que está acontecendo ao seu redor? Como permanecer firme quando tudo parece desmoronar? Aqui entra o ponto central. A sua mente é dividida em 3 partes, e a mais importante delas é o subconsciente. Florence descrevia o subconsciente como um servo fiel, mas um mestre terrível. Pense nisso, um servo fiel. Ele não questiona, não interpreta, ele simplesmente executa. Se você diz, eu sempre me atraso, ele vai organizar tudo para que isso aconteça. Ele é poderoso, mas cego, não tem direção própria. E neste momento, para a maioria das pessoas, esse servo virou o mestre.
Traumas, medos, inseguranças, são eles que estão dando as ordens. E o subconsciente apenas executa, criando uma vida limitada, com precisão absoluta. A técnica que você está prestes a entender é exatamente o método para retomar o controle desse sistema. Mas existe um aviso importante. A partir do momento que você assume esse controle, você não pode mais culpar a sorte. Você passa a ser totalmente responsável pela realidade que vive. E para acessar esse painel de controle, primeiro você precisa entender como essa máquina funciona. Você precisa entender os 3 níveis da mente e o erro central do intelecto que mantém você preso na realidade que vê hoje. Esse é o gerador de energia, é vapor, é eletricidade, é força pura, uma energia imensa, bruta, sem direção. Como já vimos, ele é um servo fiel, ele não tem julgamento. Não consegue distinguir se um comando é bom ou ruim, ele simplesmente executa. Se você sente medo, ele interpreta esse medo como um pedido, por mais situações de perigo. Em segundo lugar, existe a mente consciente. É essa que você está usando agora, enquanto escuta isso. É a mente racional. Ela trabalha com fatos, números, com aquilo que consegue enxergar através dos sentidos físicos. Ela vê a vida como ela parece ser. E é exatamente aí que o problema começa. Porque a vida, como parece ser, muitas vezes é uma ilusão. E em terceiro lugar, e o mais importante de todos, está o superconsciente. Esse é o departamento que o sistema da época queria que você ignorasse. Esse é o campo das ideias perfeitas. É o projeto divino. Dentro do seu superconsciente, já existe uma versão da sua vida completamente resolvida. Existe uma versão onde as dívidas estão pagas, a saúde restaurada, os conflitos resolvidos. Shin chamava isso de quarta dimensão, mas aqui está o problema. Existe um guardião entre você e essa realidade perfeita, e esse guardião é o seu próprio intelecto. Agora chegamos ao grande erro, aquele que mantém você preso. O erro é acreditar que você pode forçar o subconsciente a funcionar usando força de vontade. O intelecto olha para um problema e diz: eu vou resolver isso lutando contra ele. E essa é a armadilha. Shin ensina que a mente racional está limitada ao mundo tridimensional, o mundo dos obstáculos. Quando o intelecto tenta comandar o subconsciente, ele faz isso através da tensão. Ele diz: eu preciso fazer isso acontecer. Mas o subconsciente interpreta eu preciso como eu não tenho. Ele lê essa tensão como prova de que o problema é real. Quando você luta contra um problema, você dá mais peso a ele. Quando você analisa demais, você torna ele mais complexo. A mente racional olha para uma conta bancária vazia e grita: pobreza. O subconsciente escuta: pobreza, e responde criando mais contas, mais escassez. A mente racional olha para um diagnóstico e diz: doença. O subconsciente escuta: doença, e bloqueia o processo de cura. É como se você estivesse tentando dirigir um carro apertando o volante com toda a força, enquanto mantém o pé no freio. Você está usando a ferramenta errada. Está tentando usar o intelecto para fazer o trabalho do superconsciente. Mas isso significa que devemos parar de pensar? Não. Significa que precisamos aprender a contornar a mente racional completamente. E se você quer controlar isso por completo, e finalmente se livrar dessas amarras mentais que estão te impedindo de prosperar, então eu preciso te mostrar um conhecimento ancestral que foi traduzido de forma prática dentro de um livro chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Porque o que você acabou de entender aqui muda tudo. Não é sobre pensar mais, nem tentar resolver tudo na força. É sobre aprender a contornar esse padrão automático da mente racional e assumir o controle real do que está sendo transmitido dentro de você. E é exatamente isso que esse livro ensina. Ele pega esses princípios profundos, essa ideia de que o subconsciente está constantemente respondendo ao que você sente e foca e transforma tudo isso em um processo simples, direto, aplicável no seu dia a dia. Não é teoria solta. É um passo a passo claro para você parar de reforçar escassez,
parar de alimentar problemas e começar a reprogramar completamente o seu sistema interno. Se hoje você sente que sua vida está travada, que o dinheiro não cresce, que os mesmos problemas continuam se repetindo, que sua saúde e seus relacionamentos nunca se estabilizam, isso não é azar. É o seu próprio sistema operando no automático, repetindo o mesmo padrão todos os dias. E o livro mostra exatamente como quebrar isso. Como sair desse ciclo de pensamento que te mantém preso, como parar de usar a ferramenta errada e, principalmente, como ajustar sua mente, sua emoção e sua energia para começar a acessar uma realidade completamente diferente. Uma realidade onde o dinheiro começa a fluir com naturalidade, onde oportunidades aparecem sem esforço forçado, onde os relacionamentos se tornam mais leves, estáveis e verdadeiros, e onde sua própria energia começa a trabalhar a seu favor. Se você quer parar de travar a própria vida sem perceber e começar a usar esse sistema do jeito certo, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior, porque uma coisa é entender esse mecanismo, outra completamente diferente é aplicar e ver a sua realidade começar a mudar de verdade. Shin dizia que o mundo do maravilhoso, a quarta dimensão, não é um lugar distante para onde você vai depois da morte. Ele está sobreposto à nossa realidade agora mesmo. É uma frequência, um estado de ser onde o impossível se torna inevitável. Nesse estado, a mente racional é suspensa. Você não julga mais pelas aparências. Você passa a enxergar através de um nível mais profundo o desenho perfeito por trás de tudo. E quando você acessa esse estado, você deixa de operar no plano da competição e passa a operar no plano da criação. Mas como sair da terceira dimensão da luta e entrar na quarta dimensão dos milagres? A resposta está na vibração. Cada palavra que você diz é como uma coordenada. Quando você diz, eu estou quebrado, você está ajustando a frequência da escassez. Quando diz, eu estou sozinho, você está ajustando a frequência do isolamento. A técnica que foi banida se baseia nisso. Você pode ignorar completamente aquilo que os seus sentidos mostram. Você pode estar no meio de ruínas e enxergar um palácio. E ao enxergar esse palácio, o subconsciente, esse servo fiel, será obrigado a construí-lo. Mas aqui existe um grande perigo, um erro que destrói quase todos que tentam aplicar isso. O erro é usar força pessoal. A maioria das pessoas tenta usar essas técnicas como um martelo. Tentam forçar a realidade. Visualizam com tensão. Repetem afirmações com esforço. Tentam convencer o universo. Mas Shin alerta. A força pessoal é uma inversão da lei. Você não pode forçar a quarta dimensão a entrar na terceira. Você só pode permitir que ela flua através de você. Quando você usa a força, está operando a partir da mente consciente, a mesma mente que criou o problema. E isso gera um curto-circuito interno. Você pisa no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Afirma riqueza, enquanto sente medo da pobreza. Essa fricção cria o que Shin chamava de aparências adversas. As coisas pioram, você perde o emprego, o relacionamento acaba, as dívidas aumentam, e então surge o paradoxo mais difícil de aceitar. Para conseguir o que você quer, você precisa parar de tentar conseguir. Para vencer a batalha, você precisa parar de lutar contra o inimigo. Mas como fazer isso? Como derrotar uma ameaça sem usar armas? É aqui que entramos no conceito mais controverso, mais incompreendido e mais banido de todos: a lei da não resistência. Como você destrói um inimigo? Concordando com ele. A resposta desafia toda a lógica, mas é o único caminho para liberar o milagre. Já entendemos que a mente lógica quer lutar. Ela quer enfrentar o problema de frente, derrubá-lo, à força. Mas Florence Scovel Shinn apresenta um paradoxo tão contraintuitivo que parece loucura. Ela diz que a única forma de vencer um inimigo é concordando com ele. Essa é a lei da não resistência. E é exatamente por isso que o trabalho dela foi considerado perigoso. Uma sociedade construída sobre conflito, guerra e competição
não consegue controlar pessoas que se recusam a lutar. Se você se recusa a se ofender, você não pode ser manipulado. Se você se recusa a sentir medo, você não pode ser controlado. Agora vamos olhar isso do ponto de vista mais profundo. O universo funciona por leis físicas, não por moralidade. Quando você empurra algo, esse algo empurra de volta com a mesma força. Essa é a terceira lei de Newton, e ela se aplica à mente da mesma forma que se aplica à matéria. Quando você resiste a uma situação, quando você diz, eu odeio essa pobreza, ou eu não suporto essa solidão, você está aplicando pressão mental. Está alimentando a situação com a sua própria energia. Está dizendo ao universo, esse problema é real, esse problema é pesado, esse problema é importante. E o subconsciente, esse servo fiel, responde, entendido, é real, é pesado, vou garantir que continue assim. Shin estabelece uma regra absoluta. Aquilo que você resiste, persiste, e vai além. Aquilo que você teme, você atrai. Pense na sua atenção como um holofote. Tudo aquilo que você ilumina ganha energia. Quando você está em resistência, esse holofote está fixo exatamente naquilo que você não quer. Você fica obcecado com a dívida. Revive discussões. Imagina o fracasso. Usa sua imaginação para construir um monumento para o próprio sofrimento. A técnica proibida é como um jiu-jitsu psicológico. Ela exige que você olhe para o problema e declare que ele não tem poder. Você precisa alcançar um estado de indiferença espiritual. E isso não é desistir. Desistir é desespero. Não resistir é confiança absoluta. É a postura de alguém que já sabe que venceu. Quando você para de resistir ao problema, você corta a energia que o alimenta. Você deixa de nutrir aquela situação com atenção. Sem o seu medo, ela não tem base para continuar existindo. É impossível que uma estrutura se sustente sem fundamento. E você é o fundamento dos seus próprios problemas. Agora vamos ver isso na prática. Shin conta a história de uma mulher que precisava desesperadamente de dinheiro. O prazo estava acabando, as cobranças estavam chegando, e ela estava completamente dominada pelo medo. Ela procurou Shin e perguntou, como eu manifesto esse dinheiro? A resposta foi chocante. Shin não disse para trabalhar mais, não disse para correr atrás, disse para tratar a situação com leveza, quase indiferença. A mulher ficou revoltada. Leveza? Minha vida está desmoronando e você quer que eu trate isso como se não fosse nada? Shin explicou. A ansiedade dela era exatamente o bloqueio. O medo era um congestionamento na energia. Enquanto ela estivesse desesperada, estaria sinalizando escassez ao subconsciente. A única forma de abrir o fluxo era parar de se importar com o resultado, agir como se o dinheiro já estivesse ali, chegar a um ponto em que a falta não causasse mais medo. Ela precisava dizer, de verdade, não importa se eu tenho ou não, porque eu sei que o plano divino é perfeito. E no momento em que isso aconteceu, não como um teatro, mas como um alívio real, o telefone tocou. O dinheiro apareceu de uma fonte inesperada. Por quê? Porque a resistência desapareceu. A barragem se rompeu e o fluxo veio. Isso é alquimia. Estamos falando da transformação da energia emocional. Medo e fé são a mesma energia, apenas em direções opostas. O medo é fé no negativo, é acreditar que algo ruim vai acontecer. A fé é acreditar que algo positivo vai acontecer. Quando você pratica a não resistência, você pega toda a energia que estava alimentando o problema e inverte a polaridade. Usa essa mesma força para criar algo positivo. Shin ensina que você só pode receber aquilo que se vê recebendo. Se você se vê lutando, vai continuar lutando. Se se vê recebendo com facilidade, vai receber com facilidade. Mas existe um detalhe importante. Não resistir não significa aceitar abusos. Não significa se tornar passivo diante das situações. Isso significa
que você não reage com violência emocional. Você mantém sua posição, mas a partir de um lugar de paz, não de guerra. Você olha para a situação e diz: nada disso me afeta. Mas aqui chegamos a um ponto crítico, quase como estar à beira de um abismo. Existe um perigo específico que surge exatamente no momento em que você para de resistir. Quando você pratica a não resistência, você cria um vazio. Você limpa o espaço mental do problema. Para de se preocupar, para de lutar, e com isso, cria um espaço vazio dentro do seu subconsciente. E a natureza não aceita o vazio. Se você abre espaço e não preenche imediatamente com algo novo, os velhos padrões voltam com ainda mais força. Você não pode simplesmente parar de pensar no problema. A mente precisa de direção, precisa de uma nova coordenada. Se você apenas se desconecta sem criar uma nova referência, você se torna como um barco sem leme, perdido no oceano. E nesse estado, você fica vulnerável à mente coletiva, à negatividade do mundo ao seu redor. Shin observou pessoas que conseguiam não resistir, mas não sabiam o que fazer depois e acabavam caindo em apatia e confusão. Então a pergunta agora é: depois de parar de lutar, depois de soltar a resistência, o que fazer com essa energia? Como garantir que esse vazio seja preenchido com um milagre e não com mais caos? A resposta é clara. Você precisa de um mecanismo para tirar esse peso dos seus ombros de forma definitiva. Precisa mover o problema da mente subconsciente que não consegue resolvê-lo para o superconsciente que já resolveu. Existe uma técnica específica para isso. Shin chamou de lançar o fardo. Essa técnica é a ponte entre o vazio da não resistência e a manifestação do milagre. Mas existe um detalhe. Você precisa usar palavras específicas e entender o tempo de resposta que vem depois. Porque se você lança o problema e depois verifica se ele ainda está lá, você acabou de pegá-lo de volta. Então, como você solta um problema de forma tão completa que nunca mais sente necessidade de buscá-lo de novo? Aqui entramos no núcleo do sistema. Essa técnica não é filosofia vaga, é uma operação mental precisa. E ela é necessária por um motivo simples. Carregar problemas é uma violação da lei espiritual. A sua mente consciente, aquela que se preocupa com dinheiro, relacionamento, futuro, nunca foi feita para carregar o peso da vida. Ela não suporta isso. É como tentar levantar um carro usando uma bicicleta. Quando você tenta resolver problemas complexos com a lógica limitada, você quebra o sistema. Cria estresse, doença, fracasso. O milagre acontece no exato momento em que você para de tentar controlar tudo e permite que a inteligência superior atue através de você. Mas não basta simplesmente deixar para lá. Você precisa transferir o peso, mover o problema do lugar que não consegue resolver para o lugar que já resolveu. Esse é o verdadeiro método. Entregar o problema de forma consciente, verbal, emocional, para o superconsciente. É um ato de delegação espiritual, mas isso exige um protocolo. Não basta esperar que desapareça. Você precisa expulsar o problema da sua mente. O primeiro passo é reconhecer: seu intelecto falhou. Você não sabe resolver isso sozinho. E isso não é fraqueza, é inteligência estratégica. O segundo passo é a transferência. Shin ensinava uma frase específica: eu entrego esse fardo ao Cristo interior e me liberto para viver em harmonia, amor e alegria. Se essa linguagem não fizer sentido para você, substitua por superconsciente ou inteligência infinita. O mecanismo continua o mesmo. Você está dando uma ordem ao subconsciente. Libere esse problema. Isso não é mais meu. Agora pertence ao plano maior. E quando você diz isso com autoridade, algo real acontece. Os circuitos da ansiedade são interrompidos. Você corta o fluxo da preocupação. Declara que o problema já está resolvido em um nível mais profundo da realidade. Mas aqui está o ponto mais importante. Você precisa sentir o alívio na hora. Se você diz as palavras, mas ainda sente o peso, você não entregou o problema, apenas descreveu ele.
E então chegamos na fase mais perigosa de todas, o intervalo de tempo. No nível da quarta dimensão, o problema já está resolvido instantaneamente. Mas, no mundo físico, existe um atraso. Esse atraso é a ponte da fé. A maioria das pessoas entrega o problema às 9 da manhã e ao meio-dia já pegou de volta. Por quê? Porque olhou para fora, checou a conta bancária e viu que nada mudou. Você olhou as mensagens e não viu resposta. E é exatamente aí que tudo desmorona para a maioria das pessoas. Shin alerta com clareza. No momento em que você se preocupa, você pegou o fardo de volta. No instante em que você volta a pensar demais, no instante em que o medo retorna, você tirou o problema das mãos do superconsciente. É como se você dissesse ao universo: na verdade, eu não confio, deixa que eu resolvo isso. E o superconsciente simplesmente responde: como quiser. E o peso volta, ainda mais forte do que antes. Por isso, você precisa atravessar essa ponte sem olhar para baixo. Precisa ignorar completamente aquilo que seus sentidos mostram. Esse é o estado mental necessário, parecer ilógico aos olhos do mundo, mas completamente alinhado aos olhos do divino. E então surge a pergunta: o que fazer durante esse intervalo? Você age como se já fosse real. Você passa a viver de acordo com aquilo que já pediu. Se você entregou o problema da dívida, então comece a agir como alguém que vive em abundância, não gastando o que não tem, mas mudando sua postura, parando de pensar como alguém em escassez, sentindo a segurança de quem já tem. Shin conta o caso de uma mulher que pediu uma casa. Ela lançou o fardo, mas não ficou esperando. Ela comprou cobertas para a casa que ainda não existia. Isso é fé ativa. Ela estava preparando o espaço, estava mostrando ao subconsciente que esperava que aquilo se tornasse realidade. Isso não é fingimento, é preparação. Pense assim: se você pede comida em um restaurante, você não fica com medo de que tragam algo completamente diferente. Você pega o garfo, você se prepara para comer. Se preocupar é duvidar do processo. É como insultar quem está preparando aquilo para você. Você precisa agir com a certeza absoluta de que o pedido já foi recebido e está sendo preparado. E então chegamos ao comando final, aquele que desmonta completamente o intelecto. Permaneça em silêncio e veja a salvação acontecer. Isso não significa ficar parado fisicamente. Significa silêncio mental. Significa parar completamente de reagir, de lutar, de discutir com a realidade. Você não consegue ouvir a solução enquanto está gritando sobre o problema. Quando você lança o fardo, você limpa o canal. Você desliga a ligação com o medo para conseguir ouvir a resposta. O superconsciente está sempre transmitindo, mas o seu intelecto cria ruído demais. Então você se aquieta, você respira, você sustenta o estado de não resistência. E então, algo acontece. No silêncio, surge um sinal. Não é um pensamento lógico, não é uma conclusão racional. É algo diferente. É a intuição. Mas existe um perigo aqui também. Existe uma falsa intuição, uma voz que parece orientação, mas na verdade é o ego tentando te levar de volta ao erro. Então, como diferenciar? O desejo do ego é urgente, ansioso. Ele pressiona, ele diz: eu preciso disso, porque tenho medo de não ter. A intuição é fria, calma, direta. Ela simplesmente surge e diz: vá por aqui, ligue para essa pessoa, sem discussão, sem pressão. Muitas vezes, ela não faz sentido nenhum para a mente lógica, mas o superconsciente sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe onde você precisa estar, no momento certo, com a pessoa certa. Se você hesita, perde o encontro. Shin usava uma metáfora poderosa para isso: aviação espiritual. A maioria das pessoas vive no chão, presa à névoa da mente coletiva. A mente coletiva é o medo, as notícias, as reclamações, a escassez. É um ambiente pesado, denso, que limita a visão. Quando você está nesse nível, só enxerga o problema à sua frente.
Mas para manifestar o milagre, você precisa se tornar um aviador. Quando você lança o fardo, é como se estivesse decolando. Você sobe acima da névoa, entra em um espaço claro, onde consegue enxergar tudo com precisão. Mas existe um risco constante, a gravidade. No momento em que você volta ao medo, no momento em que escuta opiniões negativas, você cai novamente. Por isso, você precisa manter essa altitude com vigilância constante. Você precisa observar seus pensamentos. Como um falcão observa sua presa. Agora eu preciso te dar o aviso final, antes de você colocar tudo isso em prática. Esse é o erro que destrói o progresso de 90% das pessoas. Você não pode falar sobre o seu pressentimento. Você não pode compartilhar o seu milagre antes dele se tornar realidade. Shin explica isso com uma analogia física. Um motor a vapor só gera energia porque acumula pressão dentro de um espaço fechado. Se você abre a válvula e deixa o vapor escapar, você perde toda a força necessária para mover o sistema. Falar sobre seus planos é abrir essa válvula. Quando você diz para alguém, vou manifestar dinheiro, ou vou curar isso, você está dissipando a força magnética que estava construindo. Está vazando energia. E pior, você está permitindo que a dúvida dos outros entre na sua mente. O ceticismo deles se mistura com a sua vibração e interfere no processo. Por isso, mantenha a visão em segredo. Cuide dela no silêncio, até que esteja forte o suficiente para se sustentar no mundo real. Agora você tem o mapa, tem a técnica, entende o perigo. Mas conhecimento não é poder, é apenas potencial. Poder é ação. E agora eu vou te propor um desafio de 7 dias, que vai provar, de uma vez por todas, que isso é real. A pergunta é simples. Você tem coragem de assumir o controle? Esse é o seu teste. Você agora tem acesso a uma tecnologia mental que foi escondida por um motivo. Você entendeu que o milagre não quebra nenhuma lei. Ele simplesmente obedece a uma lei superior. É a física da 4ª dimensão, sobrepondo a resistência da 3ª. Você percebeu que essa proibição nunca foi uma lei real, mas uma barreira criada pela mente coletiva para te manter pequeno. Te disseram que a imaginação era apenas fantasia, mas você viu que ela é o motor da realidade. Te ensinaram a lutar, mas você entendeu que a vitória só vem quando você para de lutar. Mas aqui está o ponto mais importante. Informação sem ação é veneno espiritual. Se você terminar isso aqui e voltar a se preocupar com dinheiro, discutir, ter medo do futuro, então você desperdiçou esse tempo. Você viu o mapa, mas se recusou a dirigir. Então aqui está o desafio. Escolha um único problema na sua vida agora. Apenas um. Pode ser dinheiro, saúde, relacionamento. Durante os próximos 7 dias, você vai aplicar a lei da não resistência com disciplina absoluta. Quando o medo surgir, você não vai lutar contra ele. Você vai entregar o problema imediatamente. Vai dizer, isso já foi resolvido. Você vai agir como alguém que já venceu, como alguém que já tem aquilo que deseja, mesmo sem ver ainda. Como alguém que tem um bilhete premiado nas mãos, mas ainda não foi resgatar. Se você falhar, se preocupar por apenas 5 minutos, o ciclo reinicia. Você precisa completar 7 dias inteiros, sem resistência. Se conseguir, a estrutura começa a ruir e aquilo que já estava preparado entra na sua vida com força total. Agora feche os olhos. Não apenas escute, absorva isso. Deixe essas palavras reprogramarem você por dentro. Espírito infinito, abra o caminho para que o plano perfeito da minha vida se manifeste. Libere o potencial que existe dentro de mim. Permita que eu enxergue com clareza o caminho ideal. O jogo não é vencido pelos fortes. O jogo é vencido pelos que permanecem em paz. Pare de lutar. Solte o peso e observe o mundo se reorganizar ao seu redor.